tua presença, a atmosfera deste lugar esteja controlado pela tua presença. Dissipa tudo que não provém de ti e venha em nome de Jesus abençoar para que o teu nome seja glorificado. Nós entregamos tudo, Senhor, nas tuas mãos e te agradecemos de todo o nosso coração, crendo na sua fidelidade, em nome de Jesus. Não há nada igual, Não há nada melhor, não há nada melhor a que se comparar, que se compara a esperança a viva, esperança viva. tua presença. Tua presença Eu provei e vi o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha dos e a pais. vergonha de Tua presença grande, tua presença. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, é o desejo do meu coração. Sermos inundados, por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. é o desejo Do meu coração. sermos inundados. Inundados por tua glória, Senhor, vamos provar o quão real é tua presença. vamos provar Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos Vamos provar a tua glória e bondade. Diga em nome de Jesus, te agradecemos. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Podem sentar. Em nome de Jesus, bom dia a todos. Bom dia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Como é importante, meu Jesus, Antes confessa em ti. sentir que tu estás comigo, Poder ouvir a tua voz. poder ouvir a tua voz A falar a falar tão meiga tão meiga no meu coração. meu servo, não temas. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Mas pois eu te escolhi. Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia em mim. confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas. Cante. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi.
Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia em mim. confia em mim, Confia em mim. confia em mim. E então tu verás o meu poder. Verás o meu poder. Amém. O que foi pregado domingo passado? Ninguém sabe? Eita! Parece aquela sala de aula, né? O professor pergunta: o que ensinei semana passada? Ninguém lembra. Ninguém lembra, não. Caramba, o quê? Ninguém lembra. Ninguém, olha, ninguém lembra o que foi pregado aqui semana passada? Estão precisando de vitamina para a memória, ou então, o que nós pregamos domingo passado? Que coisa, hein? Não tem ninguém aqui. Hã? Estão chutando, né? Não. Nós pregamos aqui, não temas. Que coisa, hein? Se fosse uma prova, não passava ninguém, né? Nós pregamos aqui sobre não temas. Eu não estava aqui domingo. Se você tiver interesse, assiste a reunião lá no Facebook. Eu não peguei a mensagem de domingo. Vai lá. Não tem o Facebook, tem o canal do YouTube lá, Bispo Newton Alves. Assiste a mensagem. Domingo nós falamos a respeito do que significa não temer. Explicamos o que ocorre, por que Deus nos criou com esse sentimento, a função do medo, para nos colocar numa condição de alerta, numa situação de iminente perigo. Ou a gente enfrenta ou foge. E para a gente ter a noção do perigo e não sair fazendo tudo o que a gente acha que deve fazer, né? E esse sentimento, ele tem as suas funções, mas ele não pode permanecer. Não é para ficar com medo o tempo todo, e quanto antes se vence esse sentimento de medo, melhor. Então, estar com medo, permanecer com medo, não é a condição agradável a Deus. Hoje eu queria orientar a respeito de uma outra parte que diz: tem de bom ânimo. Já falei lá na live no Facebook, nem todos têm acesso a redes sociais, enfim. Esta palavra não temas, tem de bom ânimo, nós a encontramos por 42 vezes na Bíblia. Então, por 42 vezes está escrito lá: não temas, tem de bom ânimo. Uma coisa está ligada à outra, às vezes invertido. Tem de bom ânimo, não temas, mas a maioria das vezes está escrito: não temas, tem de bom ânimo. O que é isso? Isso são exortações. É Deus nos exortando, dizendo: olha, não temas, não temas, tem de bom ânimo. Quando não há bom ânimo dentro de uma pessoa, existe o desânimo. O que é o desânimo? O desânimo é a ausência de ânimo, de vontade, é a ausência de entusiasmo. Então, essa coisa chamada desânimo afeta, tem a ver, melhor dizendo, com a parte do espírito. Às vezes a pessoa está desanimada no seu espírito,
Esse desânimo envolve o espírito, muitas das vezes o emocional e o psicológico de uma pessoa. Como é que se procede uma pessoa que permanece desanimada? Como é que são as atitudes de alguém desanimado? O que fala, o que confessa uma pessoa desanimada? O que pensa normalmente uma pessoa desanimada? Uma pessoa desanimada, ela normalmente pensa negativamente. Uma pessoa desanimada, ela fala negativamente. É difícil, não vai dar, não vou conseguir e tal. Como é que são as atitudes de uma pessoa desanimada? São atitudes arrastadas. Então o desânimo, ele pode chegar e chega para qualquer um, qualquer ser humano, seja incrédulo ou seja cristão. Ele pode sentir o desânimo pode chegar. Os incrédulos, porque não têm uma vida firmada na palavra de Deus, porque não têm uma fé firmada na palavra de Deus, os incrédulos às vezes ficam desanimados e ali eles vão permanecer e vão procurar um meio de fugir. Não é vencer, mas é tentar fugir daquela situação. Nem todas as pessoas desanimadas estão depressivas, mas muitas das vezes o desânimo é um componente importante para levar uma pessoa para um estado de depressão por causa de circunstâncias. Então, Deus sabe que o ser humano, ele, em alguns momentos, ele sente desânimo. Moisés teve um momento de desânimo. Josué teve um momento de desânimo, tanto é que Deus, nós lemos aqui semana passada, Deus falou com Moisés: anima Josué, porque houve um momento de desânimo. Quando Josué viu, nós falamos aqui, o povo todo derrotado, achando que não podia entrar na terra, ameaçaram apedrejá-los, enfim, houve um momento de desânimo. E Deus falou com Moisés: anima Josué. Houve um momento de desânimo para Abraão, Paulo, Pedro, todos, sem exceção. Então não é nenhum problema, não é pecado alguém em algum momento sentir o desânimo. Isso ocorre com todos. Os homens e mulheres de Deus passaram por isso. O problema é quando a pessoa permite. Os incrédulos não entendem isso. O problema é quando o cristão, ele permite que esse desânimo permaneça. Porque o desânimo é a falta, é a ausência de ânimo, é a ausência de força, é a ausência de entusiasmo, é a ausência de vontade. As pessoas, às vezes, incrédulos e cristãos, as pessoas às vezes vão trabalhar, mas elas vão trabalhar se arrastando de desânimo. A pessoa diz: eu tenho que ir, mas o estado dela é de desânimo. Às vezes a pessoa cuida de casa, às vezes a pessoa faz uma série de coisas, mas o estado dela é de desânimo. Quer dizer, está acontecendo a ausência de ânimo, de entusiasmo, de vontade, de força dentro daquela pessoa. Então, este não é também um estado que Deus deseja nos encontrar.
até entende, ele sabe que existe momento de desânimo, por isso que a palavra dele diz: não temas, tem de bom ânimo. Quer dizer, a condição que eu quero que vocês tenham não é de desânimo, mas a condição que eu quero que esteja em vocês é a condição de bom ânimo. O bom ânimo é, quando existe o bom ânimo, existe força, existe entusiasmo, existe vontade. Esse é um estado que tem a ver um pouco com o estado espiritual, emocional e também psicológico. Então, por que a palavra de Deus, ela diz: não temas, vocês não podem ser dominados e permanecer com medo. O medo vem, mas você não pode permitir que ele permaneça. Da mesma forma, a palavra de Deus diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Por quê? Porque este é um estado que Deus deseja encontrar em nós. E estas exortações, não temas, tem de bom ânimo, elas, na maioria das vezes, foram transmitidas ou para o povo de Israel, de um modo geral, ou para pessoas individualmente, para situações específicas, e as situações, na maioria das vezes, era contrário. Quando se disse, quando se disse não temas, tem de bom ânimo, normalmente as pessoas estavam vivendo em circunstâncias difíceis. Jesus disse para algumas pessoas: tem de bom ânimo. Ele curou algumas pessoas e depois do milagre ele tem de bom ânimo. Você tem que ter bom ânimo, a tua fé te curou. Ele disse para o cego, ele disse para uma mulher, ele disse para o paralítico, ele disse para o paralítico: tem de bom ânimo, perdoados estão os teus pecados, levanta, toma o teu leito e vai. Então, algumas vezes, esse tem de bom ânimo foi transmitido até após alguns milagres. Isso aconteceu nos dias de Jesus, mas na maioria das vezes o tem de bom ânimo aconteceu quando as circunstâncias eram contrárias. E este estado de desânimo, ele também não pode permanecer. Então a pessoa pode passar por um momento que, olha, bateu o desânimo, por causa de um problema, de uma circunstância, sei lá, bateu o desânimo. Então, quando a pessoa está num estado de desânimo, então Deus olha para ela e vê que está acontecendo ausência de ânimo, de força, de vontade, de entusiasmo. Este não é um estado que deve permanecer e que Deus queira encontrar em nós. Só que existem pessoas incrédulas que elas estão dominadas pelo desânimo há anos. Se você for conviver com uma pessoa que é desanimada, que vive num estado de desânimo, você vai ver que a palavra dela, a maioria das vezes, é negativo. Qualquer coisa que tem que fazer, enfrentar, é difícil demais, é grande demais. A pessoa pensa, a maioria das vezes, negativamente. Você já entrou num lugar, você já entrou numa loja, num estabelecimento, e tu imagina, tu entra lá
Aí tem um vendedor, um atendente, uma vendedora, alguém bem desanimado. Bom dia. A senhora quer alguma coisa? Pessoa bem... A sua vontade é o quê? Não é? Sim ou não? A pessoa para baixo. Vai conviver com alguém desanimado, alguém que parece que todo dia é nuvens negras para aquela pessoa. Pode estar o sol brilhando, mas não tem jeito. Parece que para aquela pessoa todos os dias são nuvens negras. Isso faz bem? É bom? Abençoa? Não. Se você pudesse, você pegava a pessoa, guardava ela dentro do guarda-roupa e deixava lá trancada um tempo. Porque aquilo não abençoa. Porque é um estado que não é o estado agradável. Deus não nos criou para que nós permanecêssemos desanimados, assim como Ele não nos criou para que nós vivêssemos o tempo todo com medo. Não, o medo tem a sua função, a sua finalidade, mas ele não pode permanecer. E esse estado de desânimo, ele também não pode permanecer. Então, quando na tradução hebraica, quando se fala de desânimo, desânimo significa ter força, fortalecer, prevalecer, ter vontade. Ter bom ânimo significa ter força, fortalecer, ter vontade, ter disposição. E o que acontece? Tem gente incrédula que vive escravizada, dominada pelo desânimo, porque a pessoa não tem onde se apoiar espiritualmente. Ela não conhece Deus, ela não tem a palavra de Deus, ela não conhece a palavra de Deus para que ela possa se apoiar, se firmar, se manter ali e dali ela tirar forças. Ela não tem. Só que existem cristãos que eles vivem assim. Assim como tem cristãos que eles vivem dominados pelo medo, eles vivem com medo, escravizados pelo medo, assim também existem cristãos que eles estão dominados pelo desânimo. Dominados pelo desânimo. Vai trabalhar? Vai, mas no desânimo. Vai cuidar da casa? Vai, mas no desânimo. Vai estudar? Vai, mas no desânimo. Tudo que faz é dominado por aquele estado de desânimo. Não há força, não há entusiasmo, não há vontade, não há força dentro da pessoa. Como é que Deus vai, me responda, vai abençoar e vai, inclusive, se manifestar de uma maneira maior na vida de uma pessoa, se ela permanece naquele estado? O desânimo bateu e ficou e permaneceu e tem permanecido. Algumas pessoas, que eu saiba, 3 pessoas no máximo, e Jesus disse: tem de bom ânimo. Eram pessoas que viviam uma vida muito dura, paralítico, cego, gente que vivia assim uma vida muito infeliz. Se tratava de cego, se tratava de paralítico, elas tiveram fé. Jesus fez um milagre, porque elas tiveram uma fé de que poderiam ser curadas. Jesus fez um milagre, mas logo em seguida, ele disse para elas: tem de bom ânimo. Quer dizer, você não pode, em outras palavras, você não pode permanecer nesse estado que você vivia, porque não era apenas paralítico, não era apenas cego, mas era alguém que vivia num estado de desânimo total. Então ele curou logo em seguida
ele diz: tem de bom ânimo. Você tem que sair desse estado que você vivia. Tem de bom ânimo. Teus pecados estão perdoados, toma o teu leito e vai. Tem de bom ânimo, tua fé te curou. Tirando esses casos, todas as outras situações em que a palavra de Deus diz: não temas, tem de bom ânimo, as circunstâncias eram contrárias, e nem por isso você não vai encontrar um versículo na Bíblia em que Deus diz: fique mesmo aí desanimado, continue desanimado, isso mesmo, fica desanimado. Assim como não há um versículo que diz: fiquem com medo, isso mesmo, fica com medo. Assim também não há um versículo que nos exorta a permanecermos desanimados. Mas aí, quando se trata de incrédulos, a gente entende. A pessoa incrédula, ela tem às vezes os seus deuses, às vezes ela fica lá iludida com seus deuses, está iludida, não tem um Deus vivo, uma palavra viva, como é a palavra de Deus, para que ela possa dizer assim: não, eu vou me apoiar aqui, eu vou apoiar a minha vida em Deus e nessa palavra aqui. E quando vem o desânimo, ela então lembra-se desta palavra, deste Deus, e ela diz: não, eu não posso permanecer nesse estado de desânimo que eu estou, eu não posso permanecer. Às vezes você chega para alguém e diz: olha, eu não sei o que, não está escrito o que Moisés falou com Josué, mas Deus falou com ele, Deus mandou Moisés, eu falei assim: anima Josué. O que ele falou para ele? Não sei, deve ter falado: olha, vamos lembrar do nosso Deus, olha e tal, o povo se derrotou, todo mundo diz que não podemos entrar, mas eu sei que às vezes você pode chegar para alguém e diz: olha, você tem que se levantar, você tem que se... Às vezes funciona com algumas pessoas, às vezes não funciona. Por quê? Porque a pessoa que está desanimada, a pessoa que está dominada por esse estado de desânimo, ela precisa de todo o coração tomar uma decisão dentro dela. Eu não posso, não aceito, eu não aceito permanecer neste desânimo, independente do que eu esteja enfrentando ou vivendo. Por quê? Porque, primeiro, o estado de desânimo não é agradável a Deus. Ele não nos abençoa e não abençoa ninguém. Não abençoa ninguém. Não abençoa ninguém. Basta você, sei lá, se você tem dentro da sua casa, na sua família ou no local de trabalho, basta você conviver por algumas horas ou por um tempo com alguém desanimado. Você fala: caramba, hein? A pessoa tem que fazer um negócio desanimada, pô, ela vai se arrastando, meu Deus, parece que você falou assim: pega o planeta Terra e muda ele de lugar. Pô, caramba. A pessoa desanimada, a tendência dela é puxar todo mundo para baixo. A tendência dela é ver tudo difícil, é botar obstáculo onde não tem. Você está desanimada. A ausência de ânimo, de vontade, de entusiasmo dentro dela. Essas pessoas, se tratando de cristãos, de pessoas que conhecem a palavra de Deus, elas têm que tomar uma decisão dentro delas. Essa é a primeira coisa. Você, eu não aceito permanecer neste estado de desânimo. Existem situações que, para elas começarem a mudar, para que a pessoa comece a vencer,
ela precisa tomar uma decisão dentro dela. Eu não aceito permanecer nesse estado de desânimo. Eu não aceito. Eu vou fazer o que tem que fazer, Deus vai me ajudar, eu vou me levantar, mas eu não aceito. Por quê? Porque fica desanimado hoje, aí aceita o desânimo segunda, aceita o desânimo na terça, na quarta, na quinta, aceita o desânimo na sexta, aceita o desânimo no sábado, no domingo de novo. O que vai acontecer? A pessoa vai começar a se acostumar a viver daquele jeito. Ela vai se acostumar, se adequar, se adaptar àquele estado de desânimo. Então, às vezes, a esposa, é um desânimo total. O marido sofre. Às vezes tem casamentos que começam a ter problema porque a pessoa é tão desanimada. A pessoa vive, parece que com a nuvem tão preta todo dia em cima da cabeça, que às vezes tem problemas. Vai botar alguém para trabalhar para você, ou junto com você, desanimado, para ter uma nuvem preta todo dia em cima na cabeça. Você chama o funcionário, vem cá, o cara vem, se arrastando. Ela não vai com entusiasmo, com vontade, com ânimo de fazer. Vai se arrastando. Tudo que pede, tudo que tem que fazer, parece que tem um mundo nas costas para fazer. Dificilmente o patrão vai aguentar aquele empregado muito tempo. Por quê? Porque a atitude dele, a maneira dele agir, dele se proceder, não é bom nem para o ambiente. Ele incomoda, desanimado, pelo amor de Deus. Vem cá, fulano, o cara vai se arrastando. Vão fazer isso e aquilo. Tá bom. Sim, uma pessoa que está num estado normal, ela vai falar, caramba, é difícil, hein? É difícil, por quê? Porque aquela pessoa torna o ambiente pesado. Está entendendo, sim ou não? Pesado, mais difícil. Por quê? Porque é o estado dela. Ela está desanimada, tá? Então, ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Os dias estão passando e a pessoa permanece desanimada. Se bobear, aquilo ali vai se tornar normal para a pessoa. Vai se tornar normal, vai se adaptar com aquilo. E aí o que acontece? Se tratando de um cristão, em relação a Deus, não é o estado que Deus quer que estejamos. Isso não abençoa. Isso não abençoa a nossa vida, permanecer assim. Aí você está no mundo, a pessoa está no mundo sozinha, está no planeta sozinha, não. Tem gente dentro de casa, tem gente no trabalho, tem outras pessoas. Essas pessoas que permanecem desanimadas, elas vão também, muitas das vezes, gerar problemas. Ou então todo mundo quer fugir da pessoa. Todo mundo quer fugir. Porque uma coisa é você ver a pessoa passando por um momento difícil e por um momento ela fica desanimada, você vai lá, levanta, você entende, compreende, foi um momento ali difícil. Deus entendeu. Moisés morreu, época de luto, todo mundo para baixo, no chão, chorando. Aí ele entendeu, houve um momento ali, mas agora está na hora de se levantar. Se manifestou para Josué, e quando se manifestou ele disse, dispõe-te agora. Senhor, como quem diz assim, está na hora de se levantar. Dispõe-te agora e passa o Jordão, tu e este povo, e tu farás o povo herdar a terra. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Então Deus estava como quem dizendo assim para Josué, eu entendo, tá? Vocês estavam aí desanimados, Moisés morreu, tal, só que agora, como quem diz, agora está na hora de se levantar. Agora está na hora de sair desse estado de desânimo. Vamos em frente. Então uma coisa é você ver alguém que por um curto momento, período,
de desânimo, você vai ali, ora, dá uma palavra, tudo bem. Só que passa uma semana nada, 2 semanas nada, 3 semanas nada, 1 mês nada. Chega uma hora que às vezes todo mundo quer fugir daquela pessoa, fugir da pessoa. A gente tem que entender que tem momentos de desânimo, tudo bem. Então vamos ajudar a tentar levantar alguém. Isso é uma coisa. Agora, se pergunta, eu não sou o único. Se pergunta, o bispo, você quer estar do lado de alguém que está num bom ânimo? Ou quer estar do lado de alguém desanimado, prostrado? Pô, você não precisa nem perguntar. Eu sou o único? Eu sou o único? Não. Você quer estar do lado de alguém prostrado? A vida inteira? Hein, pessoal? Seja sincero, você quer? Eu não quero. Porque aquilo não vai me abençoar. Você quer estar do lado de alguém que tenha bom ânimo. Que na hora das lutas a pessoa diz, não, vamos em frente, vamos lutar, Deus é com a gente, vamos vencer. Você quer estar do lado de alguém assim, de bom ânimo? Ou você quer estar do lado de alguém que fala, é tudo difícil? Chega, fala lento, é tudo difícil. No outro dia ela fala, é tudo tão difícil, era difícil ontem, agora já é tão difícil. No outro dia ela fala, é tudo tão dificílimo, aí vai... Pô, o negócio vai piorando, meu amigo. Vai piorando. Chega uma hora que aquela pessoa só abre a boca para derrotar. E eu repito, hein? Às vezes o marido é fiel, ama a esposa. Às vezes tem casamento que vai para o buraco, porque a esposa é absolutamente negativa, desanimada. Às vezes o contrário. Às vezes é uma boa esposa, ama o marido, tem bom ânimo. O marido, só Deus. Parece que tem uma nuvem negríssima na cabeça daquela pessoa todo dia. É segunda, ou é terça, é quarta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, vira 2022, vem 2023 e a pessoa... Eu pergunto, conviver com alguém assim abençoa? Hein, responde. Abençoa? É bom? Deve ser péssimo. E existem cristãos que vivem assim. Então o que tem que acontecer? Muitas das vezes, uma decisão. Assim como uma pessoa que está dominada pelo medo, ela tem que se conscientizar, esse não é o estado que Deus quer que eu viva. Deus não quer que eu viva com medo toda hora. Aconteceu nada. Deus não criou o medo para que estivesse dentro da gente, para ficar aqui todo dia com medo. Que negócio é esse? Ou vivia com medo? Não, eu não aceito isso aqui na minha vida. Eu não vou temer, eu vou confiar em Deus, acabou. Assim também, quem vive num estado de desânimo, precisa também querer. Eu quero, tem que querer. Por quê? Porque vicia. Primeiro se adapta. E aí fulano, não, pô, você é desanimado pra caramba, hein? Aí o cara fala, é só assim mesmo. Ele começa a achar que ele é assim mesmo, ele começa a fazer a propaganda que ele é assim mesmo. Pô, mas o teu marido é desanimado pra caramba, hein? A tua esposa é desanimada pra caramba, hein? Ou o teu empregado é desanimado pra caramba, pô, o teu parente é desanimado, e alguns começam a fazer a propaganda, dizendo, não, fulano é assim mesmo, é assim mesmo. Então, primeiro se adapta, e depois, muitas das vezes, se vicia, e fica ali. E às vezes, tem cristãos se perguntando, por que Deus não me abençoa mais? Por que Deus não me responde mais? Pô, Deus olha todo dia
todo dia que ele olha para aquele cristão, para aquela pessoa, ela está com ausência de ânimo, de vontade, de entusiasmo, todo dia. É como se ela dissesse para Deus todo dia: eu não creio, os problemas são maiores, minha vida é difícil demais, o Senhor não existe, o Senhor não tem essa força toda. É a mesma coisa. Por quê? Porque o estado que ela se encontra é um estado que demonstra que parece que ela não crê em Deus. Então, incrédulo, eu entendo. Se alguém disser: ó, meu marido é incrédulo, está há 30 anos desanimado. Ô bispo, desde quando eu namorei, desde quando noivei, desde quando casei, tivemos filho e tal, agora nós temos neto, 50 anos, 60 anos, esse homem foi essa nuvem negra na cabeça. Ele precisa se voltar para Deus para poder vencer aquilo, crer em Deus. Tudo bem, eu vou entender, ninguém vai condená-lo. Mas uma pessoa cristã, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, aí não, aí ela tem que tomar uma atitude. Deixe-me ler aqui, 2 Crônicas, não vou ler demais. A situação era o povo de Israel, o povo de Judá, um lugar pequeno. Senaqueribe já tinha invadido tudo que é nação, destruído várias nações, agora está vindo contra eles. Estão cercados por um exército poderoso. O rei, o que fez? Veja o que fez Ezequias. 2 Crônicas 32, 6. Ele pôs oficiais de guerra sobre o povo. Ele pegou os oficiais, cada oficial vai comandar uma quantidade, falar com uma quantidade de pessoas. E reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: os oficiais, por ordem do rei, eles chegaram para o povo que estava como? Olha um pouquinho para mim, como é que estava aquele povo? Uma situaçãozinha difícil, um probleminha aqui. Não era nada disso. Havia um exército que cercou toda a cidade, e esse exército iria entrar para matá-los, e já tinha entrado em vários países e destruído vários países. Agora é a vez deles. A situação era muito grave. Os oficiais disseram: sede fortes e corajosos. Esse sede fortes e corajosos, o sede fortes significa não temas. Sede fortes, tem bom ânimo, não temas. Nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a nos guerrear. E o povo o quê? Cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Olhe para mim, por favor. Você que está aqui, eu sei que não todos, mas algumas pessoas que vivem nesse estado de desânimo constante, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Eu pergunto: você está na situação que aquele povo estava? Não está. Você, tem problemas que aquele povo tinha? Não tem. Tem aí um exército cercando a cidade aqui de Marília para matar todo mundo, e a gente está aqui agora sem armas, sem condições de enfrentar esse exército? Não tem nada disso. Essa era a situação deles. E o que foi feito demais para que este povo que estava desanimado cobrasse ânimo? Ou cobrar o ânimo quer dizer, eles adquiriram o ânimo. Eles estavam desanimados, mas eles adquiriram o ânimo. O que foi feito? Simplesmente transmitiu para eles uma palavra: sede fortes e corajosos, não temais, não vos assusteis. Porque com o Senaqueribe, o inimigo,
está o braço de carne, ele tem um exército, ele tem carros, ele tem muitos soldados, mas conosco está o Senhor nosso Deus para guerrear as nossas lutas. A palavra de Deus entrou e eles entenderam que tinham que sair daquele estado de desânimo e cobraram ânimo. Então o desânimo vem sobre todos. O que se deve fazer? Quanto mais rápido eu me libertar, me livrar desse negócio, melhor. Quanto mais rápido eu vencer o desânimo, melhor. Isso é normal. Agora, as pessoas que vivem desanimadas, todos os dias ou constantemente desanimadas, elas precisam propor no coração, eu não aceito mais permanecer nesse estado de desânimo, porque ele não me abençoa, ele não abençoa quem está ao meu redor, ele não é agradável a Deus, não é o que Deus quer encontrar dentro de mim. Isso depende de se propor no coração, amém? Deixe-me ler aqui Mateus 14, 27. Jesus pregou, depois ele foi lá se ausentar, falar com Deus, orar, mandou os discípulos entrarem no barco. Aí depois o que aconteceu? Os discípulos dentro do barco, Jesus vem andando sobre as águas. Eles se desesperaram, começaram a gritar dizendo: é um fantasma. Mateus 14, 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, desesperados, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Evangelho de João 16, 33. Jesus explicando para os discípulos o que aconteceria em alguns dias para frente, se referindo ao fato de que ele seria preso, crucificado. Os discípulos iriam sofrer, mas depois iriam se alegrar. Lá no versículo 33, ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Amém? Tende bom ânimo, eu venci. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. Nós vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Então, como cristãos, com equilíbrio, nós precisamos entender que o medo pode vir, natural, mas ele não pode permanecer nem dominar. O desânimo pode vir sobre todos, mas ele não pode permanecer, ele não pode dominar, porque esse estado de desânimo não abençoa você, não é o estado em que Deus deseja te encontrar. E você tem que lembrar também das pessoas, tem que lembrar das pessoas, você também tem que lembrar das pessoas. Assim como eu não sou o único, você vai querer estar ao lado, ou convivendo, ou trabalhando, ou passar muito tempo do lado de alguém que, desanimado hoje, desanimado amanhã, desanimado depois. Esse negócio é péssimo.
você também tem que lembrar que tem pessoas que também não querem isso. Tem que lembrar que elas também não querem isso. Então, às vezes, você inclusive casado, casada, você tem que lembrar disso. Eu tenho um marido, o bispo, que é, pelo amor de Deus, mais do que desanimado. Ore por ele. Você tem que lutar para não deixar que esse estado dele te contamine também. Porque senão vai ser uma nuvem negra em cima de um, uma nuvem negra em cima de outro. E às vezes tem filhos. Daqui a pouco está umas nuvenzinha negra pequenininha na cabeça dos filhos também, tá? O negócio está espalhando, é isso aí. Lembra lá do seu trabalho. Tem cristão que perde o emprego, ele fala, foi o diabo. O diabo nada, às vezes o diabo teve nada a ver com aquilo. O emprego não é ruim, não é bom, não é o ideal. Ora a Deus para que Ele te dê o melhor. Agora, trabalhar lá desanimado, aí também é complicado, hein? Porque, eu não sou pastor, sirvo a Deus. Eu não sou empresário, não sou comerciante, mas se eu fosse um empresário, entre um funcionário nuvem negra, preta na cabeça, e um outro que tem ânimo, disposição, vontade, não precisa nem perguntar com quem eu ia ficar. Na verdade, nuvem negra não dá, meu irmão. Tu vem com a nuvem negra segunda, terça, quarta, quinta, desliga ali, aí o nuvem negra vai, não dá. Eu estou errado? É falta de amor? Não é. Nuvem negra, não dá para você aqui. Aí o nuvem negra vai lá no pastor e fala, Satanás me tirou, ou fizeram macumba. Não tem macumba na história, nem Satanás. É você, o seu estado de desânimo provocou a sua demissão, porque não dá para aguentar. Lembra das pessoas, lembra das pessoas, lembra das pessoas. O mundo já tem aflições, lutas. Tu ainda ter que estar do lado de nuvem negra todo dia, difícil. Fica mais difícil ou não? Fica ou não fica? Fica muito mais difícil. Então as pessoas incrédulas, a gente entende, vamos orar para que elas se voltem para Deus e consigam se levantar. O cristão, ele tem que propor no coração, não aceito mais, eu não aceito mais. Lembra deste povo, cidade cercada, tudo correndo risco de vida. Os inimigos não iam entrar para viver ali e falar, vamos morar aqui também, não, era para matar. O rei pega os oficiais e diz, olha, sejam fortes, é um estado, nós precisamos de vocês com um estado de ânimo, de força, de coragem. Nós precisamos de vocês nesse estado aqui. Sede fortes e corajosos, não temais. Com ele tem isso, tem aquilo, tem o braço de carne, mas conosco, nós temos o Senhor nosso Deus. Só aquilo foi suficiente para aquele povo cobrar ânimo. Depois como é que eles venceram a guerra? Com a força deles? Não. Aí eles se reuniram para orar, se reuniram com o rei para orar, e todos eles foram clamar. Mas como é que eles foram clamar? Com a nuvem negra? Não, eles foram clamar num outro estado de ânimo, e Deus respondeu, e falou, aqui na cidade ele não entra, um anjo só. Deus enviou um anjo que naquela noite matou 180 mil homens. Quando amanheceu o dia, não tem mais inimigos, estão tudo mortos. Então, vamos orar. E não esqueça que esse estado de desânimo permanecendo, ele não abençoa, ele atrapalha, ele impede, porque Deus olha para aquela pessoa e, de novo. Não vai sair desse estado nunca. Isso impede Deus de abençoar. Deu para entender, sim ou não? Ou semana que vem eu perguntar o que eu preguei aqui domingo.
Tem vários aí que chutaram aí, ansiedade para lá, não sei o que para cá. Não temas semana passada. E hoje o quê? O que hoje? Tem de bom ânimo. Amém? Deu para entender tudo? Vamos falar com Deus. Quem não tem permanecido no desânimo, busque aí a presença de Deus, aproveita tudo que você ouviu, agradece a Deus e se fortaleça mais ainda. Ah, bispo, eu vivo num estado de desânimo tremendo. Não é só um momento, hoje, segunda-feira, um dia, dois. Não, eu já estou assim há muito tempo. Você tem que propor no seu coração. Senão essa coisa, você vai se adaptar nisso. Se adaptar. Você vai se adaptar nesse estado. E depois você não estará simplesmente adaptado. Aí daqui a pouco você se viciou naquilo. E daqui a pouco você começa a fazer umas propagandazinhas por aí, sem folheto. Alguém fala com você, pô, mas você... Não, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Você vai ficar conhecido como nuvem negra por aí. Já não tem as lutas. Ainda vai viver assim? Não aceite essa coisa. Amém? Fiquem de pé, feche os olhos. Por favor, feche os seus olhos. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, Poder ouvir a tua voz. poder ouvir a tua voz A falar a falar tão linda. tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas. Meu servo, não temas. Não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia em mim. sim. Confia em mim. Então, verás a Tu verás o meu poder. Feche os olhos, por favor. Se você não tem se deixado levar pelo desânimo, ele vem, mas você rapidamente o vence. Agradeça a Deus. Busque a presença de Deus. Adore a Deus de todo o seu coração aí. E ele vai ao seu encontro com a presença dele. Mas você que tem sido uma pessoa desanimada, você tem permanecido desanimado, desanimada constantemente. Quem sabe você já até se tornou uma pessoa conhecida pelo seu desânimo. Lembre-se que Deus olha para nós, Deus nos vê. E quando Ele vê alguém que conhece a sua palavra e permanece em um estado de desânimo, este não é um estado agradável a Deus. Isto impede que Deus lhe corresponda mais. Por muitas vezes que Deus estava para se manifestar diretamente ou usando pessoas, se ouviu estas palavras: não temas, tem de bom ânimo. Por muitas vezes é como se ele estivesse esperando que aquelas pessoas, que aquele povo
apresentasse um estado de ânimo, de bom ânimo, um estado diferente daquilo que ele havia encontrado, para que ele pudesse se manifestar. Na maioria das vezes assim aconteceu. Aconteceu com aquele povo de Judá, que estavam cercados, prestes a perder a vida. Deus queria se manifestar, mas ele usou Ezequias para instruir os seus oficiais, e eles instruíram o povo dizendo: sejam fortes e corajosos, não temais, não vos assusteis. Ele disse por várias vezes a Josué: não temas, tem de bom ânimo. E ele, a partir daí, começou a se manifestar. O estado de desânimo não agrada a Deus, não nos abençoa, não abençoa aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que chegam até nós. Este não é o estado que Deus quer que aqueles que creem nele permaneçam, continuem. Por isso o Espírito Santo diz: tem de bom ânimo. Jesus disse aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. O estado que eu quero encontrar vocês é de bom ânimo e não de desânimo. E assim nós temos que viver. O desânimo pode vir sobre todos, e vem sobre todos, mas por causa da nossa fé nas promessas de Deus, na palavra de Deus, é possível permanecermos com bom ânimo. É possível apresentarmos forças, vontade, entusiasmo, porque nós cremos em um Deus vivo, em um Deus verdadeiro. Nós te glorificamos. Por nossa força só não é possível, mas por causa da tua palavra e da tua presença, Senhor, podemos viver sem ser dominados pelo medo e pelo desânimo. Espírito Santo, abençoe teu povo que aqui está, abençoe o teu povo que aqui se encontra. Venha, meu Pai, venha e dê, Senhor, e dê forças para aqueles que querem se levantar. Fale com aqueles que, quem sabe, durante tantos e tantos anos viveram dominados pelo desânimo. Fale com eles que é preciso propor no coração, assim como aquele povo cobrou ânimo e mudou o estado, e o Senhor se agradou deles. Que eles também, Senhor, venham lembrar-se da sua palavra e passe a ter bom ânimo.
que eles não aceitem mais viver na condição que estão. Fale com eles, fale com Deus. Se você deseja, se você quer vencer esse estado de desânimo, mostre para Deus primeiramente que você não quer permanecer nesse estado de desânimo, mas que você quer viver como Deus quer, mantendo o bom ânimo dentro de você. Oh meu Deus, venha sobre o teu povo, venha, Senhor, e vivifica, Senhor, vivifica dentro deles a tua palavra, Senhor. Vivifica dentro deles a tua palavra e venha abençoá-los para que o teu nome seja glorificado, exaltado, para que o teu nome seja engrandecido. Nós te glorificamos de todo o nosso coração, adoração e derramar, meu ser, é o que meu coração, deseja toda manhã. Te imaginar, é me inspirar para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva minha Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que minha vida flua na tua unção, mais do teu poder. leva-me além. Nós te glorificamos, nós te exaltamos e pedimos, meu Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor corresponda, que o Senhor opere, que o Senhor venha trabalhar em suas vidas.
e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós te pedimos de todo o nosso coração. Os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Amém? Podem